Obrigado, banda. Vocês são uma benção. Vamos dar uma salva de palmas para a banda, gente. Muito bom. Fui questionado sobre qual seria o título da mensagem. Prontamente respondi. O título da mensagem é Livres da Condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Você que está em casa, você que está aqui, eu quero agora, antes de iniciar, fazer só um alerta que é necessário eu fazer pelo conteúdo que virá na sequência. O texto que nós vamos ler é um pouco extenso. O tema que nós vamos falar é um pouco caudaloso. Não no sentido de admoestação, não no sentido de... Não. De fato, esse tema é libertador. Mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que introduzir aqui alguns conceitos de doutrina bíblica. Alguns conceitos como justificação, alguma coisa assim. Nada que alguém que fez um discipulado e está frequentando as células não saiba. Mas talvez porventura alguém ainda não entendeu a necessidade de estar lá. E quem sabe alguma coisa que eu fale soe como estranho. Pois bem, todo o material que agora eu vou ministrar, ele vai estar ao final do culto já disponibilizado no site da igreja em forma de arquivo. E também, amanhã, a secretaria sobe ele pelo aplicativo. Por que isso? Para que você possa, de fato, não se emocionar, não nada. Você possa entender o que é ser livre da condenação, irmão. Eu lhe asseguro, se você entender o que o Senhor ministrou ao meu coração, eu vou explanar isso e expor pela palavra, onde principalmente o apóstolo Paulo gastou tempo do seu ministério para ensinar a igreja. Irmão, eu lhe asseguro, você vai entender coisas extraordinárias. Como, por exemplo, o que é a graça. Porque assim, irmãos, nós vivemos dias de... Eu falo aqui sobre esse efeito social, efeito pêndulo. Alguém já deve ter ouvido. O que é o efeito pêndulo? O efeito pêndulo é o dos extremos. Ou o extremo A ou o extremo B. A gente vive dias de extremos. Quando Paulo, na verdade, manda nós sermos equilibrados. Então, o que a gente vive hoje em nível de igreja? Você tem de um lado uma hipergraça, que é uma graça banalizada, uma graça barateada, onde, por exemplo, conceitos como arrependimento e pecado foram arrancados do altar, não se fala mais. Eu poderia, mas não irei citar alguns nomes de pessoas muito influentes que adotam, e escute, não é aleatório. Nas reuniões pastorais dessas igrejas é tratado de comum acordo entre os ministros. Não se fala palavras como pecado, arrependimento e condenação no altar. A nossa mensagem é de esperança e graça. Sabe, eu fui sincero com Deus quando conheci essas pessoas, seus livros, suas mensagens, me abençoaram até um certo ponto, mas eu pedi para Deus, Senhor, eu sou humilde se eu estiver errado, porque a minha mensagem é um pouco na contramão disso. Eu disse, Senhor, me ajuda a entender, porque eu quero ser melhor. Eu tenho um púlpito como ferramenta de comunicação para uma igreja de centenas de pessoas e eu preciso ser fiel. Mas toda vez que eu quero pensar sobre essa teologia, eu lembro da figura do médico com o doente. Como é que eu posso dar o direito do doente se tratar, se eu não dizer para ele que ele está enfermo? Como que eu posso apresentar graça e salvação, se eu primeiro não disser para todos que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus? Quem entende isso? Nós precisamos sim falar de conceito. Olha, Pedro e Paulo, por exemplo, em todas as suas prédicas públicas, falaram sobre pecado. Aí o Senhor botou paz no meu coração, muita paz. Essa paz, ela é testificada a cada semana por testemunhos de vocês, igreja, que me chamam para dizer, pastor, como quinta-feira, alguém me disse, em 4 meses eu estou vivendo o que não vivi 2 décadas em outras igrejas. E eu entendi, pela ministração, pelo confronto, que existe um lugar que eu ainda não acessei, mas agora eu tenho um alvo e eu sei onde eu quero chegar. Existe um nível maior, existe algo mais em Deus. Se é que de um lado temos a hipergraça, do outro lado temos o
farisaísmo religioso, o moralismo, aquela estrutura de pode, não pode, uma operação humana tentando santificar, um conjunto de estruturas que dizem o que você pode e não pode fazer, pode ou não pode vestir, pode ou não pode usar. Vocês estão entendendo? Vem de extremo oposto, onde na verdade você não vê que o Espírito vai transformando, mas os homens tentando fazer as pessoas melhores para Deus. E isso nós vamos entender hoje. Vamos lá? Se essa foi a introdução, imagina o resto, pastor Dei. Paulo vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra que a gente leu, primeiro, se agora não há condenação, é porque outrora houve. O que ele está dizendo é: havia uma condenação sobre nós, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, há uma condenação. Mas agora, essa condenação foi removida e nós fomos livres da condenação. Só que o texto continua e ele está dizendo: os que agora foram livres da condenação são quem? Os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu começar pregando aqui. Se eu leio que agora não há condenação para quem está em Cristo, a minha pergunta para vocês é: quem não está em Cristo, tem condenação ainda? Então eu não posso tirar do meu altar a palavra condenação, porque muitos pisam aqui sem Cristo, e eu preciso dizer: se você não tem Cristo, você está condenado. E só que o texto ele aprimora, ele diz... o texto estava aí agora há pouco. Aí, tira essa foto aí, pelo amor de Deus. Primeiro requisito: não há condenação, primeiro, para quem está em Cristo, mas não acaba aí. Para quem está em Cristo e não anda na carne, mas anda no... Vou trazer outro paralelo aqui. Se alguém julga estar em Cristo e ainda anda na carnalidade, para esse há condenação ou não? Então eu não posso remover condenação do meu altar, porque tem muito cristão que ainda anda na carne. Só há uma libertação do cunho condenatório para aqueles que agora estão em Cristo e vivem no Espírito. Todas as outras classes de pessoas, crentes ou não, ainda estão debaixo de condenação. De cara, com amor, se você não está em Cristo e não anda no Espírito, renda-se a Jesus hoje, porque Ele quer remover de sobre os seus ombros o peso da condenação. Renda-se a Jesus nessa noite. No final nós vamos fazer o apelo em nome de Jesus. Você que está em casa, você não precisa viver debaixo de condenação. Você precisa só se render a Jesus e chamar o Espírito Santo para fazer morada em você, e todo o jugo de condenação, presente ou vindoura, será removido de sua vida para todo sempre. E você diz amém. Pronto. Agora vamos lá. Para eu chegar nesse ponto, eu tenho que voltar um pouco. E eu quero voltar com vocês no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Falar de Romanos sempre é uma tarefa muito árdua. Romanos é um livro tremendo. Se é verdade que a graça de Jesus me libertou da condenação, e não há condenação para quem está em Jesus, mas vive segundo o Espírito, logo, eu preciso entender que graça que se manifestou em Jesus sobre mim é essa. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Nós vamos até o 21. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... Olha aqui como o texto fecha. Aqueles que agora estão em Cristo, o sangue precioso de Jesus justificou, arrancou de sobre nós a injustiça. Não fomos nós que nos fizemos justos.
Jesus na cruz derramou sangue, nos comprou e nos justificou. Para quê? Para que pudesse ser salvos da ira, da condenação. Quem está em Cristo está salvo da ira e da condenação. Por mérito próprio? Pelo sangue de Jesus. Olha, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A barreira que estava entre nós foi quebrada e nós fomos salvos. Paulo diz, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos agora a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? A raça humana, Adão. E pelo pecado Romanos 6:23, tem que saber de cor, o salário do pecado é o que entrou no pecado foi a morte, o que entrou no mundo primeiro foi o pecado, e pelo pecado a morte, porque o pagamento do pecado é a morte, ou seja, o pecado trabalha e recebe seu salário, o salário do pecado é o pagamento da morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos, para ficar bonito no seu caderno de anotação, está descrita aqui em letras garrafais a doutrina da depravação total do homem, que se resume em todos pecaram, não há um justo sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então aqui já cai por terra aquela assim, mas eu sou bonzinho, pastor, mas eu sempre fiz caridade, pastor, mas eu sempre fui religioso, pastor. Meu irmão, isso é lorota. Não há como você ser salvo por mérito ou obra. Há um doutrinador que diz que nossas melhores obras para Deus são como trapo de imundícia, não valem nada. O que vale em nós é Cristo e este crucificado em nosso lugar. Aí sim, fomos livres do pecado e da morte. Vai, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Eu preciso que você preste atenção nisso. Ele está falando de assuntos como todos pecaram. Se todos pecaram, veio a morte sobre todos. Agora ele fala, mas e por que existe pecado? Existe pecado porque existe lei. Paulo chega a dizer em outra passagem que a força do pecado é a lei. Por quê? Vou explicar, fica aqui comigo. Se não houvesse no Código Penal brasileiro um artigo 121 dizendo proibido matar, matar seria pecado? Então o que faz matar ser um pecado? A lei. Se não houvesse um artigo na lei dizendo não coma carne de porco, lá para os judeus, né? Nós, graças a Deus, estamos liberados. Ainda mais se é criado em casa. O de mercado ainda, quem sabe, pode ser pecado, mas os de casa com certeza não é pecado. Né, Marli? Aleluia. Glória. Só não dá teu endereço para a galera. Agora, o que faz comer carne de porco pecado? É uma escrita lá na lei dizendo comer carne de porco é pecado. Paulo explica isso de uma maneira estrondosa. Ele diz, a força do pecado está na lei, porque não havendo lei não haveria pecado. Parece que surge um problema, mas nós vamos conciliar essa tensão rapidinho, fique tranquilo. Porque até a lei está o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Eu vou traduzir. Quer dizer que não existindo lei, não existiria pecado. Próximo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é uma figura daquele que havia de vir. Rapaz, eu ficaria aqui, no mínimo, tem que fazer seminário desse texto. Esse texto aqui resume a obra redentora de 5 séculos, não tem como falar de tudo. Mas o que você precisa gravar disso? Só existe força de pecado porque existe lei. E a lei reinou, e o pecado reinou junto. Agora ele cita Moisés. Pronto, vamos costurando, senão a gente não sai mais fora. Quem é Moisés na Bíblia? Senão a representação da lei. A lei. Pronto, próximo. Tem que ir gravando isso. Agora ele vira a chave e bota uma vírgula. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele está dizendo, por um homem entrou o pecado sobre o mundo, e pelo pecado a morte reinou sobre todos. Agora veio um outro homem. Escuta, tem pastor aí afora dizendo que Jesus é o segundo Adão, vocês já ouviram, né? Não, ele não é, porque não tem terceiro. Paulo chama ele de último Adão. Teve o primeiro Adão e não teve o segundo. Teve o primeiro e teve o último. Jesus é o último Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim por um homem justo, que não pecou, que se entregou, ninguém matou ele, se entregou, veio o dom da graça, que abundou sobre muitos. Vamos avançar. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade cheguei onde eu queria. Quer ver a construção lógica do pensamento de Paulo? Adão desobedece, e desobedece porque tinha uma lei. Alguns pegaram. Quando ele quebra a lei, entra o que no mundo? O pecado. Com o pecado entra a morte. Com a morte entra a condenação. Porque Adão, quando comeu do fruto, ele morreu? Mas a Bíblia diz que certamente quando comeres, Deus pode mentir? Ele não morreu no corpo. Pega isso. Mas a morte que Deus está falando não é física. O que está falando aqui é espiritual e eterno. Quando Adão peca, não vem morte no corpo, vem morte eterna, não sobre ele, sobre toda a humanidade. Aí começou o problema. Aí durante muitos milênios, Deus arquiteta um plano redentor. Para quem tem estado nesses cultos sabe que redentor é ir e comprar de volta. Ir lá no mercado de escravos, pagar o preço do escravo e dizer, agora ele é meu, eu redimi ele. Tá, é redentivo. Vamos lá, olha só. Se é que a ofensa, o pecado trouxe a morte trouxe condenação, agora vem o dom gratuito. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para quê? Por um propósito: justificar você, tornar você justo. Justo. Pronto. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, meu Deus, a morte tem um império. A morte tem um império, ela reina. Muito mais os que receberam a abundância da... Agora você vai entender. E o dom da... Reinarão em vida por um só. Se a morte tem um reinado, Jesus também tem, e é maior que o da morte. Isso aqui é lindo demais. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre quem? Todos menos aquele religioso bonzinho, porque ele é bom, né? Ele faz caridade. Todos menos aquele senhorzinho que diz que sempre fez as juras dele na capelinha e sempre fez as suas subidas às escadarias do joelho, porque ele tem méritos a alcançar. É isso que está dizendo? Veio sobre todos para condenação. Agora eu lhe pergunto, nós não começamos o culto dizendo que para os que estão em Cristo não há mais condenação? Meu irmão, o que remove a condenação não é nada que você possa fazer, mas tudo que Ele já fez. Bota na tua cabeça, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer, nenhuma performance, nenhum tipo de santidade que você possa querer alcançar, que vai tirar de sobre você a condenação. Você tem que entender a cadeia lógica. A condenação é o fim, você tem que entender o começo: pecado, morte, condenação. Jesus vem e vai lá no início, ele remove o poder do pecado. Por que ele remove o poder do pecado? Porque ele remove o poder da... Alguém pegou. Vamos de novo. Não. A força do pecado está onde? Vai, 1, 2, 3. Se a força do pecado está na lei, a lei gerou o pecado gerou a morte gerou a condenação. Agora Cristo vem e tira a condenação. Como? Ele vai lá no início, tirando a força da lei. E o que tira a força da lei?
a abundância da graça. Por isso que a maior idiotice de um homem é que viver debaixo da lei. É anular a... Pastor, eu não sou judeu? Pera lá. Quem disse que essa lei é só do judeu? Eu faço. Eu consigo. Eu conquistei. Eu fiz. Eu sou. Vamos lá? Alguém aí? Assim também por um só ato de justiça. Meu irmão, é um ou dois? Só para eu... Mas e a bondade de Maria? A Imaculada? Mas e o Pedro? E o Jorge com a espada no dragão? Não adianta? Não, né? É um ato de um homem, Jesus Cristo. O que esse ato trouxe sobre nós? Graça sobre todos os homens para justificação. Ele remove a condenação e nos torna justos diante de Deus. Próximo. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, ou seja, muitos ele quer dizer todos. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Você consegue olhar para si e entender que Deus te vê como um justo? Os olhos do Senhor estão sobre quem na terra? Os justos. E a gente bate no peito, eu sou um miserável pecador. Se você não alcançou o sangue de Jesus, mas se você é lavado pelo sangue de Jesus e não peca mais voluntariamente, você não é um pecador, você é um justo. Eu falei que o caldo ia ser grosso, mas está escrito aqui. O sangue de Jesus nos justificou, isso não é... Pastor, então eu não peco mais? Claro que peca, mas quando peca se arrepende, o sangue vem e te lava. Vai dar certo. Eu sei que gera esse conflito, porque você foi ensinado na escola, por seus pais, pela igreja romana, o contrário disso. Nós temos muito ainda de religiosidade no nosso meio, e eu vou aos poucos. Se eu largar tudo de vereda, eu não sei o que sobra. Essa que é a verdade. Eu vou devagar, porque alguém ainda acha que demônio se expulsa com jejum, tornando o nome de Jesus nulo. Alguém acha ainda que prega bem quando ora 4 horas, tornando a unção do Espírito, que é de graça, nula. A gente confunde algumas coisas, meu irmão. Mas eu não tenho nem tempo, e nem sei se é a hora de eu explanar tudo. Com muito temor eu falo isso. Mas eu vou só dizer, a gente é carregado ainda no meio, principalmente evangélico, de muita religiosidade. Muita religiosidade. Eu vou provar para você hoje, com alguns exemplos. 20. Até porque alguém sai daqui dizendo, eu fui para ser um culto de fogo, me falaram que a Ipab era do fogo. O homem está falando, aí eu não consigo nem entender. Quando na verdade esse texto, segundo Lutero e outros grandes avivalistas, é o texto mais importante da Bíblia. Veio, porém, a lei para quê? Fala lá. O que abunda quando a lei vem? O pecado. Quanto mais lei, mais... Quanto mais regra, mais... pastor, então Deus é anarquista, Ele não quer lei, não quer mandamento. Não, calma aí. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quebrou o farisaísmo religioso. 21, e é o último, prometo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora que você entendeu, ou fez de conta que entendeu esse texto, nós precisamos entender onde há ainda a condenação, segundo esse texto. Eu vou fazer em forma de pergunta e resposta. Há ainda a condenação aonde não se manifestou a graça de Jesus. Isso não quer dizer se você é crente ou não, de religião A ou B. Está falando se você vive debaixo da graça de Jesus Cristo. Quem pode responder essa pergunta? Só você. Porque se dentro de você ainda há, pega a chave aqui agora, um senso de,
justiça própria, você não vive debaixo da graça, você vive debaixo da lei. O resumo da lei, Fernando, é justiça própria, autojustificação. Eu tentando convencer Deus de que eu sou bom e aceito. Tudo que se parecer com isso é lei, e onde reina a lei, reina o pecado, e onde reina o pecado, reina a morte, onde reina a morte, reina a... Quando vem a graça, traduz graça para mim aí do original grego lá. Favor não merecido. O que você fez? Fala para mim. Nada. E aonde que não opera a graça? Onde opera o espírito da religiosidade. Não opera a graça. Onde opera o espírito da religiosidade, a graça não opera. Pastor, e o que é o espírito da religiosidade? É o senso de justiça própria. É o senso de justiça própria. Vamos continuar. E o que é? Eu fiz informe de pergunta e resposta. O que é a justiça própria? É a tentativa fracassada do homem ser justo e bom por si mesmo diante de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O rapaz que conhece o Evangelho, vamos imaginar, o cara veio num culto da IPAB, ouviu uma pregação como essa, e foi alvo do entendimento de que ele precisa de Jesus para não viver debaixo da condenação e não morrer eternamente. E ele vai embora e ele não se rende a Jesus, e ele escolhe viver uma vida sem Jesus. Mas ele não rouba, ele não mata, ele dá dinheiro para os pobres, ele faz tudo que muitos crentes até não fazem. A minha pergunta é, esse homem é salvo, sim ou não? Tu vê que alguns até ficam exitosos, pastor, mas o cara, será que Deus é tão carrasco? Não, Deus não é carrasco, Deus matou o filho para que nós não morrêssemos, nós só temos que se render a Jesus. A questão é, Deus seria carrasco se Ele esperasse de nós fazer coisas, exigir muitas coisas? Não, quem crê no Senhor será salvo, acabou, o resto é encrenca religiosa. E vocês têm diante de vocês, não é um pregador de hipergraça, vocês sabem aqui, da minha teologia. O que eu estou dizendo é que o processo de santificação, que começa depois, é outra coisa. Alguém pergunta, pastor, batiza quem está fumando ou não batiza? Eu pergunto, batiza mentiroso ou não batiza? A gente batizou mentiroso a vida inteira, os que fumam a gente tira. Onde na Bíblia diz que fumar é pior que ser mentiroso? Pastor, então o senhor está aprovando o fumo? Não, eu estou reprovando a mentira. É contrário, eu estou subindo a régua, não baixando. Pastor, batiza quem ainda não casou? Eu te pergunto, você batiza quem ainda fala mal dos outros? A gente batizou a vida inteira uns crentes linguarudos, que a língua era maior que tudo, mas não batizava quem ainda não estava casado. O problema é que quem ainda não está casado, casa em 3, 4 meses e é salvo pro resto da vida, e o linguarudo continua linguarudo até o inferno. Porque a mesma Bíblia que proíbe e fala que ficarão de fora os fornicadores, fala que os falastrões e que falam mal dos irmãos também ficarão de fora. A Bíblia que proíbe o adultério, lá na lista taxativa dos que ficarão de fora, diz que os mentirosos ficarão de fora. Posso falar mais? A gente batiza quem não é dizimista, mas a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Eu falei que ia dar pano para manga. Por que a gente criou uma listinha de pecados de estimação evangélicos? Porque a gente é religioso. Porque a gente quer decidir quem Deus ama e quem Deus não ama. Pastor, então batiza todo mundo? Tem um requisito. Paulo, os outros doutrinadores, Pedro, e até o diácono lá, o Felipe, diz, tu crê? Creio. Então vou lá. Partiu. Por quê, pastor? Porque o processo da santificação começa... Eu não espero a pessoa estar santificada para que ela nasça de novo. A gente inverteu a ordem das doutrinas. Necessário é nascer da água e do Espírito. O que se chama isso, Adriana? Regeneração. A regeneração vem primeiro que a santificação. Eu não posso inverter o processo e esperar batizar só os perfeitos. Isto não existe. A regeneração vem primeiro, a pessoa nasce da água e do Espírito. Depois começa o processo santificador.
Ei, alguém aí? E que lugar é esse onde a justiça própria opera? É o lugar onde a lei ainda reina. Agora vem comigo, crente que prestou atenção. Nesse lugar onde há justiça própria e espírito religioso, quem reina? A lei. Se a lei reina, o que reina junto? O pecado, a morte e a condenação. Todo homem que tenta ser justo e bom aos seus próprios olhos está debaixo de lei, pecado, morte e condenação. Mas a graça se manifestou para libertar você disso. Há um nome pelo qual os homens haverão de ser salvos: Jesus Cristo, o justo. Rapaz, se eu entrar aqui o que é graça mesmo, irmão, metade de você desvia. Mas depois a gente faz você aceitar Jesus de novo. A igreja brasileira não entendeu o que é graça. Eu posso falar porque, irmão, humildemente falando, eu tenho lido e estudado alguma coisa aí na terra, há 20 anos. A gente ainda vive debaixo de conceitos meritocráticos. Quer ver uma coisa? Se algo acontece ruim, muitos de nós se sentem injustiçados. Por que vem o senso de injustiça? Porque a gente ainda acha que é justo, por nosso próprio esforço. Fala a verdade, você nunca achou que Deus foi injusto com você? Você nunca achou, poxa, comigo? Porque ainda no nosso coração há um resíduo de justiça própria. Quando você entender que você foi salvo e tudo o resto que vier é lucro, aí você está debaixo da graça, Salvador. Aí você entendeu o que é graça. Porque a gente merecia uma coisa só. Sabe o que a gente merecia? A Bíblia fala. O que a gente merecia? Uma coisa: a morte. Aqueles dias eu falei para uma pessoa, ela ficou assustada, assombrada comigo. Não sei o que aconteceu, não lembro o que aconteceu. A pessoa foi me parabenizar e disse: pastor, você merece. Eu digo: não, eu mereço a morte. Ela horrorizou. Ela escandalizou: pastor, Deus me livre. Eu disse: não, a Bíblia fala que eu como pecador merecia a morte, mas pelo sangue de Jesus Ele me purifica de todo pecado, escreve meu nome no livro da vida. Eu não fiz nada para merecer e não faço nada para aperfeiçoar, já está feito há 2000 anos, não há nada que eu faça ou deixo de fazer que vai voltar 2000 anos para mudar aquilo que já está feito na cruz do Calvário. Grava a Bíblia, é só ler a Bíblia. Será que os crentes sabem ler nessa geração? Acho que sim, né? Por um ato de justiça você foi justificado. Nada mais. O que foi que removeu a condenação de sobre nós? A graça. De onde vem a graça? De um ato de justiça de Jesus na cruz. Como que eu não vou me render a esse Jesus? Como que eu vou viver desviado, longe de Jesus? Vou piorar. Como que eu vou viver debaixo de um jugo religioso, tentando convencer Deus de que eu sou bonzinho? Quem tenta isso não entendeu doutrina bíblica. Pastor, vamos lá. 2 Coríntios 3:6. Eu estou na introdução, minha gente. Será que vai virar série de novo? Vai, 2 Coríntios 3:6. O qual, quem é esse qual? Esse conectivo aqui fala de Deus. Deus nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não dá? Sabe o que significa a letra aqui? Lei. Grava isso. Se tem um novo testamento é porque tem um. E não é o velho e o novo daqui. Não. Mas isso eu explico outro dia. Porque isso aqui foi criado em forma de novo e velho séculos depois de Jesus, para facilitar a impressão de Gutenberg. Vocês sabem disso, né? Alguém acha que Paulo lia 2 Coríntios, capítulo 3. Não tinha capítulos, era pergaminhos. Mas eu falo disso outro dia. O qual nos fez capazes de ser... Tá, pastor, e o que é o Velho Testamento? É o testamento da lei. E o que é o Novo? Da graça. Mas tem graça no Antigo Testamento. E tem lei em Gálatas. Paulo repreende os galácios sobre ele estar vivendo debaixo de novo do jugo da... Ó insensatos Gálatas. Ainda que vier um anjo de luz com outro evangelho que não seja o da graça, seja amaldiçoado. Paulo chega a dizer que é amaldiçoado quem tenta viver debaixo de justiça própria e não debaixo da graça. Alguém aí? Esse Novo Testamento não é da lei, não é da letra, mas do... Agora vamos entender esse texto famoso. Porque a letra mata, mas o Espírito... A vida inteira a gente achou que a letra mata, que o cara tinha que ser burro teologicamente falando.
Eu lembro quando eu fui fazer teologia e fui para a faculdade, a primeira coisa que os profetas me diziam assim: cuidado, a letra mata. A letra que está dizendo aqui, meu irmão, é só ler no contexto, não precisa nem para o original hebraico e nem grego. É só ler o Coríntios 3 inteiro. Paulo está falando da lei. A lei mata. E hoje, igreja e PAB, entendeu por que a lei mata. Porque a lei fortalece o pecado, que fortalece a morte, que fortalece a condenação. A letra mata. Mas agora existe um novo testamento do Espírito. Ele não mata, ele vivifica. Vamos lá. Que ministério é esse? Vamos lá para o 7. Se o ministério da morte, você vai ler comigo no 3. 1, 2, 3. Gravado com letras. Uma vez mais, 1, 2, 3. Você tem que gravar isso. Você tem que gravar isso. Se você pegar isso, você vai entender a mensagem. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Não vou explicar isso, outro dia eu explico. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Sabe o que Paulo está querendo dizer? Se debaixo da lei o mar abriu, o que Deus pode fazer debaixo do Espírito? Se debaixo da lei Deus proveu maná há 40 anos, o que Deus pode fazer numa noite como essa por um filho que não vive mais debaixo da lei, mas agora vive debaixo do Espírito? Meus irmãos, se debaixo da lei choveu codornizes, sapatos cresceram, doenças foram embora, agora o que Deus pode fazer debaixo de uma unção extraordinária do Espírito Santo, conquistada pelo Novo Testamento de Jesus na cruz? Alguém aqui? O que Paulo está dizendo é que nós estamos habilitados a viver glórias maiores do que o Antigo Testamento. Qualquer milagre que você vê no Antigo Testamento, Deus está dizendo, foi debaixo da lei. Você está debaixo de uma aliança maior, de um testamento maior. Você está habilitado a viver uma glória. Nove. Porque se o ministério do quê? Olha aí. Olha se o que eu estou pregando na verdade. Ele começou dizendo, é o ministério da letra. Depois ele disse, é o ministério da morte. E agora ele chamou de quê? Em 3 versículos ele chama a lei de ministério da letra, ministério da morte e ministério da... É a mesma coisa. A justiça própria, a religiosidade, a tentativa humana. Mas foi glorioso? Claro que foi glorioso. Imagina, o monte tremeu. A glória encheu a casa, sapatos e roupas cresceram, o povo não ficava doente, o mar se abriu, coluna de fogo, nuvem de glória. Eita glória! Foi glorioso? Foi! Claro que foi! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Muito, muito, muito mais excederá em glória que a gente está vivendo em Cristo, pastor Sérgio. Não tem nuvem de glória, tocha de fogo, mar se abrindo que se compara ao que nós vamos viver nos próximos dias como igreja. Quando nós entender que glória é essa que foi liberada, não por mérito, mas por um ato de justiça de um homem. Deus nunca teve problema com o pecado. Deus tem problema com justiça própria. Quem é que ele chamou de endemoniado, os pecadores ou os fariseus? Quem é que gritava crucifica, os pecadores ou os fariseus? Bota na cabeça, meu irmão. Quem é que arrazoava no coração chamando ele de Beelzebul, os pecadores ou os fariseus? Jesus nunca teve, porque pecado ele perdoa, agora a justiça própria ele não tem o que fazer. Quem é que foi embora triste? O pecador ou o menino que era justo desde a infância? Quem é que se endemoniou quando a mulher pecadora quebrou o vaso? O justão, o justo, seu fariseu. Só que o detalhe é que a pecadora lavou, ungiu, beijou. E o justo fariseu sentou na mesa e ficou olhando para Jesus e dizendo, Aí Jesus repreende, tu não me beijou, tu não me lavou, tu não me ungiu. Mas ela... Eu vou aliviar. Dá uma regurgitada aí enquanto que eu tomo um gole de água. Talvez seja um pouco indigesto.
mas no final vai sentar bem. Por quê? Porque toda palavra que Deus revela, ela é amarga na boca, mas é doce no estômago. Você lembra do profeta? Na boca foi fel. Mas depois ela fica doce. Ao contrário da palavra do diabo. A palavra do diabo sempre é doce na boca e amarga no estômago. Ele foi comer o mel, ficou cego e morreu envergonhado. Lembra? O profeta não, o profeta disse, ixi, Senhor, é amargo, hein? Fica tranquilo, mano, deixa baixar que vai gerar doçura. Há uma doçura do Espírito sendo gerado pelo amargor da palavra. Essa é boa, essa é boa. Há uma doçura do Espírito sendo gerada pelo amargor da palavra na vida de duas pessoas. Uma sou eu, não sei quem é a outra. Nós estamos desconstruindo um sistema babilônico, religioso, estruturado de Nimrod. Pastor, qual a diferença de Pentecostes e Babel? Babel é o homem tentando chegar a Deus. Pentecostes é Deus chegando no homem. Será que vocês estão prontos para o que eu vou falar, irmão? Quer que fale ou não falo? Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai dizer que, eu vou falar, que Moisés, ele sobe do monte, depois você lê em casa. E quando ele sobe do monte, meu irmão, escute, a Bíblia diz que ele fica 40 dias. Você sabia que o monte que ele sobe é o monte? Monte? Eu ouvi um Sião aí no meio, Sinai. O Espírito Santo depois desce lá no cenáculo. Aí sim, é o monte Sião. Nós vamos para Israel, meu irmão. Você vai entender toda a geografia. Dê o seu nome na secretaria. Dezembro de 2024. Tá bom. Lá em Moisés, ele sobe e fica 40 dias. Ele desce, escute, lá do monte, com duas tábuas de... O que você repetiu comigo do texto? A letra gravada em... Moisés desce do monte com... Vamos, gente? Tá bom, quando ele chega lá embaixo, o que está acontecendo no arraial? Vocês lembram? Todo mundo adorando? Ele chama dizendo, quem é que está disposto a santificar o arraial? Quem surge? Os levitas. Ó, irmão, sem esboço, vamos lá. Quem surge? Os levitas. Sabe o que acontece naquele dia? A Bíblia diz que os levitas puxam a espada e diz assim, e quase 3.000 pessoas morreram. Quando Moisés desce do monte com a lei, quase 3.000 pessoas, 2.000 anos depois, poucos quilômetros de distância, no monte agora Sinai, o Espírito desce do céu. O que acontece? Quase 3.000 almas foram salvas, porque o ministério da letra da morte matou 3.000, mas o Espírito da vida salvou 3.000. Ei, alguém aqui? É sobre isso. O ministério desceu do monte e diz a Bíblia, e quase 3.000 foram mortos naquele dia. Primeira coisa que o ministério da letra causou, aí vem o Espírito e salva 3.000 pecadores para compensar o que a letra tinha causado. É coincidência? 3.000? O que Deus está dizendo é que você e eu não podemos mais viver debaixo de um ministério gravado em letras de pedra, mas nós precisamos viver debaixo da unção, da glória, da graça, do Espírito Santo de Deus. Vocês estão prontos para isso, minha gente? É bom ler a Bíblia, viu? Leia. Está tudo escrito lá. Qual é o maior símbolo da religiosidade? As tábuas da pedra. As tábuas de pedra, porque ele quebra e Deus diz, eu vou escrever outra. Deus é profético, ele faz questão de sinalizar. Então vem comigo. Agora que eu cheguei onde eu quero, eu vou mostrar para você 4 coisas que a pedra causa. 4 coisas que a pedra causou na humanidade. Tipologicamente, profeticamente falando, eu vou falar para você isso. O maior símbolo de religiosidade é letra em... Vocês estão, o pastor ama, vem comigo pelo menos vocês. A maior religiosidade é letra em... Símbolo da lei de Moisés. Símbolo da justiça própria. Símbolo do homem tentando chegar em Deus. Símbolo da morte e da condenação. Agora vamos lá.
O que as pedras fazem? Em primeiro lugar, no livro de João capítulo 8, verso 1 a 9, haverá uma cena onde Jesus está e é trazida à presença de Jesus uma mulher pega no ato de adultério. Não fala que ela é prostituta, pega no ato de... O que aparece no cenário? Religiosos com... Porque todo religioso anda com pedra na mão. Não pegou, né? Vou falar de novo. Todo religioso anda com pedra na mão para atacar os irmãozinhos. Porque ele está acima, ele é melhor, ele é mais santo. Primeira coisa que a lei da pedra causa: acusação. Está aí ela, pecadora, pega no ato de adultério. Agora eu te pergunto, é verdade que ela foi pega ou não? Claro que foi. É verdade que ela estava em pecado? Claro que estava. E qual a atitude que Jesus espera de nós? Filha, se arrependa. Se arrependa. Filhinhos, escrevo para que não pequeis, vírgula. Mas se pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo justo, que vos purifica de todos os pecados. Só que a letra da pedra não consegue perdoar. Ela só consegue... Grava, todo religioso anda com pedra no bolso. Segundo, pedras matam. Atos capítulo 7, 55. Estevão, o diácono, está pregando. E tem um monte de fariseus. Não é endemoniados, não é batuqueiro, não é espírita. São fariseus. Quem são eles? Os maiores religiosos da época. Quem estava junto pegando as roupas de Estevão? Saulo de Tarso. Com o que eles atacam Estevão até a morte? Segunda coisa que a letra da pedra faz: mata. Todo religioso não hesita em matar o pequenino na fé, porque ele não está disposto a amar, a perdoar, a discipular. É mais fácil apontar o dedo e jogar a pedra para matar. Vai cair. Vai. Terceira coisa que a pedra faz. Esse é o proveito de viver debaixo do ministério da pedra. João capítulo 11, gente, tem que estar aqui comigo. 38 ao 44. E Jesus, aproximando-se, disse: removam porque a pedra só sabe aprisionar. O ministério de pedra só sabe... Pode? Não pode. Chegou o pastor. Deus o livre, muda o jeito de falar, muda a roupa, muda tudo, porque é ministério de pedra. Agora eu pergunto, adianta Jesus dizer: Lázaro, vem para fora, se tem uma pedra na frente? Eu posso falar o que isso representa? Vocês estão comigo, gente? Então eu vou falar. O que Jesus está dizendo é: acabou o tempo da pedra sobre a humanidade. Tirem a pedra de Moisés, porque chegou a graça vivificante de Jesus Cristo. O que a pedra aprisionou, Jesus veio para dar vida e libertar. Ei, você que vive debaixo de um sistema religioso, debaixo do jugo, se sente cansado, oprimido, sai fora, povo meu. Pastor manipulador que aprisiona e controla a tua vida, sai fora. É ministério da pedra. Te acusa, te humilha, te oprime, faz você se sentir menor, faz você tentar conquistar algo por mérito próprio. Está debaixo do ministério da pedra. Mata, acusa e oprime. Sai fora. Venha para o oceano da graça abundante. Venha para Jesus Cristo, o único justo, que por um ato vivificou a todos. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Os Lázaros vão sair das tumbas. Quando? Quando a geração apostólica remover as pedras. Quando uma geração de apóstolos, não apóstolo de anelão, beije meu anel, lustre meu sapato. Não, os apóstolos que vestem toalha e bacia e diz: deixa eu lavar teus pés, porque eu quero te tirar dessa masmorra espiritual. Eu quero fazer de você um discípulo que não vive mais debaixo de ministério de pedra, mas agora há uma palavra de vida dizendo: eia, sai para fora. Por que sai para fora? Porque o ministério da pedra oprime e te enclausura num sisteminha maligno, escuro, fétido e diabólico. Mas Jesus,
Vem para fora. Vem para o mundo real. Seja livre. Eu acho que eu não devia pregar isso hoje, né? Eu tinha que ter pregado isso aqui num outro dia. Lá na conferência do Lagoinha, em 2026, quando eu estiver lá, eu vou pregar isso aqui. Quando o Robortella me chamar lá, aí eu vou descer além. O Brasil tem que ouvir isso. Chega. E sabe quem são os maiores sacerdotes do ministério de pedra? Os que carregam desse na mão. E estão manipulando o povo, enganando o povo. Ei, pastor, o senhor está batendo nas igrejas? Não, eu estou batendo nas heresias, nas falsas doutrinas. Eu estou purificando a minha igreja que Jesus me confiou. Quem come desse pasto jamais vai ficar debaixo de pedra. Mas tem mais uma aqui, a pedra causa. Vocês estão comigo? A pedra acusa, a pedra mata e a pedra aprisiona. Quer ver que a pedra aprisiona? Se sair daqui está amaldiçoado. Fala, Deus está falando. Quer ver que a pedra mata? Vai voltar humilhado beijando meu pé. Vai quebrar a cara. Satanás, sai fora, capeta. Estou falando bobagem? Estou falando bobagem? A maioria das pessoas que chegou aqui, a primeira oração que eu tive que fazer foi por medo de maldição de pastor ir embora. Agora há poucos dias dei uma que diz assim, aí Pablo tem que fechar. Vai fechar? Claro que vai fechar. Vai fechar a boca de Satanás, vai fechar a boca de tráfico, vai fechar a boca do inferno, vai fechar a boca dos fariseus, hipócrita! Ei, hipócrita! Vai fechar! Vai fechar a boca de Satanás! Eu estou acalmando para não me empolgar aqui. Não é pecador, é fariseu que fala isso. Pecador não fala. Pecador vem aqui para ser abençoado. Quem fala que nós somos do fogo estranho é o fariseu. Quem fala que aqui tem que fechar é o fariseu. Quem não vem quando a gente convida é o fariseu. Quem tem medo que a Ipab chegue enlajado é o fariseu. Vocês não sabiam disso, não? Deixa, eu não preciso sofrer sozinho, deixa eu compartilhar. Quem está tentando sabotar não é o pecador, é o fariseu. Quem está amaldiçoando os caras que estão vindo para cá não é o pecador, não é o macumbeiro. Não, o macumbeiro está vindo aqui se convertendo. Sexta-feira aqui foi um tendel. Chefe de pai de santo aqui de terreiro aceitando a Jesus em lágrimas. Vocês estão prontos para isso? Para cair esse sistema? Vai cair. Vai cair. Vai. Por que Jesus me dá essas mensagens, Jéssica? Eu queria pregar hoje sobre o amor. Mas tem mais uma coisa que a pedra causa. Sabe por que isso gera tanta... E vocês começam assim, ó. É verdade, é de Deus. Porque eu estou pregando algo revelado. Isso aqui Deus falou comigo trancado no quarto. Ele me deu as 4 coisas que a pedra causa. Acusação, morte, prisão e a última. A última coisa, a pior de todas. Marcos 13, 1 e 2. E os fariseus olhando para Jesus disseram, vês esse grande edifício? Jesus olha e diz, não ficará pedra sobre pedra. Sabe a 4ª coisa que o ministério da pedra causa? Orgulho da sua religião. Eu estou todo arrepiado aqui. Sem brincadeira. Eu falo com temor isso. O ministério da justiça própria e da religião sempre vai causar orgulho. E olham nós de cima para baixo. Porque o meu avô, porque o meu bisavô. Eu estou destruindo uma história de gerações? Não. Mas nada substitui a cruz de Cristo. O que trabalhou 1 hora, ganhou o mesmo salário do que trabalhou 12. Nunca esqueça isso. Os últimos, nesse tempo, serão os primeiros. Pedra sobre pedra, num templo de Deus, vazio de Deus.
Enquanto os homens procuraram Deus dentro do templo, Deus estava nas ruas empoeiradas de Jerusalém sujando as suas sandálias. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair. Vai cair. E eu e você seremos quem nessa história? Ministros de graça, ministros de vida, ministros de justiça, ministros do amor, ministros da reconciliação, ministros da graça. Por quê? Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Deus está levantando nós, igreja, para sermos ministros da vida no Espírito, ministros de Cristo. Eu vou terminar. Chega. O desejo de Deus, alguém aqui? Nunca foi escrever, porque eu tenho que equilibrar essa balança. Nunca foi escrever em pedra. O desejo de Deus nunca foi escrever em pedra. Prova. Ezequiel 36, 26. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, que é o Espírito Santo. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de... Por que aconteceu tudo isso então, pastor? Jeremias 13, 10. Esse povo que se recusa a ouvir as minhas palavras anda na dureza do seu... Sabe o que a pedra representa? A dureza do coração do povo. Sabe por que Deus escreve na pedra? Porque Deus queria falar com Adão no coração, no espírito. Ele fecha o coração e endurece. Deus diz, eu vou provar então para vocês, vou escrever em pedra. A pedra veio porque o homem fechou o coração para Deus. Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Isaac, cara, teve que vir em pedra, porque o coração do homem era mais duro que a pedra. Deus conseguiu escrever na pedra, mas não conseguiu escrever no coração do homem. Mas há uma palavra para esse tempo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Pastor, qual a diferença? Joga na tela para mim um texto que eu vou provar para você. Por que tem diferença? Joga aí. Jeremias 23, 29. Qual é a promessa para esse tempo, igreja? Aqui, faixa de Gaza. Tirarei o coração de... e colocarei um coração de... A minha palavra, diz o Senhor, não é como... diz o Senhor. E como o... olha para cá. A palavra é fogo, mas a palavra também é... A questão é saber. Para você ela é fogo ou martelo? Qual a diferença, pastor? Quem vive debaixo do ministério de pedra, que tem um coração duro ainda, a palavra é martelo. Vai quebrar tudo. Mas para quem é derretido no coração de carne, a palavra é como um fogo que queima. A mesma palavra que quebra o coração duro, derrete o coração mole. É a palavra, né? Não nos ardia os nossos corações enquanto ouvíamos a palavra. Eu estou sentindo a presença do Espírito da graça nesse lugar. Joga a tua mão lá em cima e adora, porque Ele fez na cruz tudo o que você pereceu. Você morreu, você pecou, você se distanciou, você desobedeceu, rebeliou. Ei, em Adão todos pecaram. Na cruz de Cristo Ele quebrou a pedra que nos prendia, que nos acusava, a pedra que nos matava, e Ele escreveu com letras garrafais: está consumado, foi pago. Não tem mais nada para ser feito. Tudo que você precisa já foi feito em Cristo. Repita comigo: eu vou abandonar a justiça própria. Diga mais alto: eu vou viver debaixo da graça do Espírito e não debaixo do mérito da pedra. Você vai viver vida, e vida em abundância. Quando? Quando você entrar no rio da graça. Quando você mergulhar no rio da graça,
Quando você vencer a acusação que é contra ti, porque já foi cravada na cruz, toda acusação que contra você estava, Jesus rasgou a cédula que era nos contrária, cravando-a no madeiro. Toda acusação que contra alguém se levanta, ela já foi cravada na cruz faz 2000 anos, a gente só não percebeu. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principado, nem o agora, nem o porvir, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu vou falar. Segunda Coríntios 3:3, acaba. Eu estou falando que acaba ou não acaba, né? Mais uma vez, 1h30 de palavra. Ai, Jesus. Olha para cá. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, escrita, não com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. As pessoas chegam aqui e dizem: pastor não me deu a carta. Eu disse: se viesse eu queimava, você é a carta viva. Pastor, o apóstolo me amaldiçoou e disse que não me daria carta alguma. Eu digo: não precisa, você é a carta viva. O bispo me disse que eu vou me arrepender, porque vocês são um fogo estranho. Sai pra lá, rapaz. Sabe o que vai dizer o que está escrito no teu coração? A tua vida, não uma letra de papel. Aí vem com uma carta de bispo, de apóstolo, de profeta, a vida do cara parece um mendigo espiritual. Trata mal a mulher, não paga as contas. Adianta ter uma carta de ouro falando o que ele é, quando a vida dele não diz que ele é? Alguém está aqui? É pancada demais, vamos parar? Vamos parar? Ô Valmir, é muito para um domingo de noite. Nós temos que ainda comer o resto do almoço. Nós vamos perder até a fome, Valmir. Hoje tem pá de café. Isso aqui vai ficar indigesto. Então tá, para acabar de uma vez por todas. Que a pancadaria foi grande. Mas não em nós. Nós estamos debaixo da graça. Não há condenação. Nós estamos desconstruindo um sistema humano falido, pecador, miserável, hipócrita. Sabe qual é o berço da hipocrisia? A justiça própria. Por quê? Porque a justiça própria bota fardos nos outros que ele não quer nem encostar. O filho de um dos grandes líderes de uma das maiores religiões do Brasil, que proibia até as irmãs de rapar a perna, ficava de bermudinha na beira da praia. Ele coloca nos outros um fardo que ele não quer nem. Minha esposa vem de berço pastoral, de neto, bisneto de pastor. Ela ficava indignada, ela tinha que usar saia rachando de frio de 0 grau, a pastorão com a saia embaixo leg e as mais caras que tinha na cidade. Aí entrar dentro do quarto para se vestir, ela tinha acesso escutando Chitãozinho e Chororó antes de ir para o culto. Aí eu ficava indignada. Eu cheguei, quando eu conheci ela, estava quase desviada. Eu disse: não, nem todo mundo é assim. Ela dizia assim: mas como que ela me proíbe de usar uma calça num frio de rachar? E ela escuta Chitãozinho e Chororó e vai para o culto chorar. Porque é um sistema hipócrita. A justiça própria é a tentativa de se fazer melhor diante de Deus dos homens. Isto não existe. Comigo. A pedra acusa, a pedra mata, a pedra aprisiona e a pedra gera orgulho. Ok, e o Espírito? A mesma pedra que era para ser lançada na adúltera, escute, quem está aqui? Imagine a cena, as pedras estão na mão para... Qual foi a atitude de Jesus? Tira o púlpito aqui, por favor. Tira. Os religiosos do sistema estão aqui para matar ela com pedra. O que Jesus faz? Só um pouquinho. O que os fariseus têm na mão?
A lei foi escrita em quê? Olha o que Jesus está dizendo. Ela pecou? Deixa eu escrever aqui. Ela pecou. Na pedra está escrito que ela pecou? Porque eles disseram assim, está escrito. Está escrito aonde? O que está escrito? Que ela tem que morrer. Para provar para vocês que a gente não está mais debaixo da pedra, eu vou escrever na areia. Ela pecou. Só que olha aqui. Está perdoada. Não está mais escrito em letra de pedra. Alguém pegou aí? Se a pedra te acusa, a graça te perdoa. Vamos de novo. Querem matar Estevão com o quê? O que acontece na mesma hora? O céu se abre e ele vê do lado do trono de Deus Jesus. Se a pedra mata, o Espírito revela a vida. Mas vamos um pouco mais. Quem prendeu Lázaro dentro da tumba? A pedra. Se a pedra aprisiona, a graça te faz livre. Vamos mais? Se a pedra causa orgulho, a graça senta, pega os pés sujos dos discípulos e diz: eu vou mostrar para vocês o que é graça. O único justo lavando os pés de pecadores. Enquanto eles estão se orgulhando de pedra, eu estou provando o que é o reino do Messias, lavando os pés sujos e empoeirados de uma geração de pecadores. Agora eu posso te falar por que ele lava os pés? Porque pés na Bíblia sempre fala do nosso caminhar. Caminhar na Bíblia sempre fala do nosso estilo de... Jesus está dizendo: eu vou redimir o estilo de vida de vocês. E sabe o que é a água na Bíblia? A água na Bíblia é a água na Bíblia é a palavra. Estais limpos pela água que é a... Jesus está dizendo: se vocês não mais viver na poeira do mundo, mas viver com os pés na palavra, pega! Pastor, mas se voltar para fora lá na rua, vai sujar de novo? Vai, mas sempre vai ter água para lavar os pés de alguém arrependido. Sempre vai ter água para lavar os pés dos pecadores arrependidos. Sempre vai ter água para um coração quebrantado. A graça vos alcançou e vos libertou, de modo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo